se a gente tem tanto conhecimento sobre produtividade hoje, o interessante seria que a gente usasse isso para viver melhor a nossa vida, não só para trabalhar melhor. Porque a gente quer ser produtivo no trabalho. E tudo bem, seja produtivo no trabalho. Mas não para você acabar mais cedo e botar mais 10 tarefas na sua agenda. Acaba o seu trabalho pra você ir pra piscina. Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Afrodite, símbolo do feminino, força criadora do universo, a harmonia que une tudo o que vive. Aqui a gente fala sobre tudo o que você precisa saber para viver uma vida mais leve e mais abundante. Esse é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo poder, sucesso e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, sou engenheira, empresária, mãe, artista, líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direito natural de toda mulher. Pra gente é muito importante que você curta, comente, compartilhe os nossos episódios, se inscreva no canal. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um episódio novo vai ao ar. Para você não perder nada, ativa as notificações. E agora, inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje nós vamos falar sobre como equilibrar vida pessoal e profissional, crescendo mais, fazendo menos e curtindo o processo. Com ela que é coach de saúde integrativa, professora de produtividade e líder da comunidade Alta Presença. Há 6 anos, no digital, ela ensina mulheres a conquistarem autonomia e clareza, sem abrir mão da leveza e da vida real. Com mais de 5.000 alunas e uma trajetória que une moda, design, empreendedorismo e autocuidado, ela cresceu 20% no ano que teve burnout. E entendeu que o segredo não está em fazer mais, mas sim em focar no essencial. Ela prega a presença acima da performance e mostra que é possível construir um negócio com intenção e prazer, mesmo nos bastidores da rotina. Águias soberanas, recebam com muita energia! Não! Seja muito bem-vinda! Eu que agradeço pelo convite, Lila. Muito bom estar aqui, muito bom estar com pessoas que pensam como a gente, que estão nessa mesma jornada. Fico muito feliz com o convite. E é uma alegria imensa receber Nan, porque ela fala de produtividade de um lugar e de um jeito feminino. Exatamente. E isso é muito importante porque o que a gente mais vê são mulheres completamente desconectadas da sua natureza, do seu funcionamento, da sua dinâmica, adoecendo e vivendo uma vida que não faz sentido. Porque não respeita e não honra a sua natureza. E eu quero começar entendendo, assim, de onde vem, na sua história, se é da infância, se é da adolescência, de onde veio esse desejo de falar sobre produtividade e de conectar essa ideia da leveza, da natureza? Eu acho que, assim, eu sempre tive interesse nesse assunto porque eu sempre fui muito ambiciosa. Então, eu sabia que construir coisas que não só que são grandes, mas que duram. Eu também tenho esse desejo de construção, de ter algo legado, né? Essa é a palavra. Eu sempre tive muita noção de que fazer isso é um trabalho diário e é uma coisa a longo prazo. Eu sempre tive essa cabeça. E eu sempre fui muito bagunceira. E eu sempre fui muito desorganizada com as minhas coisas. Então, eu sabia que essa era uma habilidade que eu precisava desenvolver. Então, eu sempre gostei de ler sobre isso e tudo mais. Eu comecei com autoconhecimento, né? Eu comecei como astróloga, eu comecei a estudar isso. E aí, eu via que eu tinha essa possibilidade ali guardadinha, mas que eu precisava desenvolver e ninguém à minha volta tinha estimulado isso em mim, sabe? Então, eu fui atrás disso. Eu fui atrás de estudar sobre isso, de ler sobre isso. E aí, esse mercado foi crescendo, o que foi muito bom, porque eu fui crescendo junto, fui, sabe, aprendendo. Quanto mais coisa aparecia, mais eu queria aprender. E foi daí, né? É uma conexão, então, entre astrologia,
produtividade. Como que é essa mistura? Me explica um pouco mais. Então, quando eu comecei a estudar sobre produtividade, técnicas mesmo, assim, para você ser mais produtivo, para você conseguir trabalhar melhor, eu fui entendendo, eu comecei como, acho que muitas mulheres vão se identificar, que é começando achando que tem alguma coisa errada comigo, porque eu não consigo. Eu não consigo ter essa disciplina, eu não consigo ter essa linearidade, então tem algo errado comigo. Mas como eu estava estudando astrologia ao mesmo tempo, entre outras coisas, eu sempre gostei desse universo, eu estava estudando de um lado uma coisa que me dizia que cada um é um, né? Que cada um tem potências e desafios também. Então, como uma técnica funcionaria para todo mundo? Entende? Então, rapidamente eu fui entendendo, nossa, eu preciso entender o que eu preciso, o que faz sentido pra mim. Porque só replicar e ficar me sentindo mal comigo mesma, né? Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Essa era a pergunta, né? Não, mas esse professor estava explicando isso e era um mundo dominado por homens, assim, né? O começo era isso. Então, essa pessoa tá falando, não, é só você produzir, você faz assim, aí você acorda às 5 horas da manhã, aí você toma um café assim, você faz Toma um beijo gelado. Toma um beijo gelado. Impossível pra mim. E nunca rolou, não vai rolar. Não vai rolar. Eu ficava me sentindo inadequada, né? Tipo, então eu não vou ser produtiva. Sou preguiçosa. Principalmente a gente é muito cíclica, né? E eu tava numa fase, assim. E aí eu comecei... a pulguinha, né? Tipo, não, eu acho que tem como. Mas eu preciso começar a coletar esses aprendizados e aplicar em mim, entender o que faz sentido ou não. Porque algumas coisas são realmente resistência, tipo, vai funcionar, sou eu que tô tendo resistência, e outras coisas não. Outras coisas, e eu só vou descobrir fazendo, né? Então, essa história de pensar na produtividade com outra perspectiva veio daí, veio de eu não me encaixar e amar esse universo mesmo assim, né? Tipo, eu adorava aprender sobre aquilo, mas eu não queria ficar me sentindo mal sobre quem eu sou, em essência, toda vez que não funcionava daquele jeito. E para a mulher que está nos assistindo agora e que se identifica com isso que você está trazendo, de achar que tem algo errado com ela, achar que ela não é muito produtiva, achar muitas vezes que ela é preguiçosa, estar desconfortável na sua própria pele diante dos padrões e dos modelos de trabalho, de empreendedorismo. Qual é a coisa mais importante que ela precisa entender com relação à produtividade dela? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender que a gente não está construindo o que todo mundo está construindo. Porque, às vezes, aquele esforço, aquilo que ela está se comparando, faz sentido na vida daquela pessoa. Ela está em um passo da jornada, ela está construindo uma outra coisa. Quando você entende o que você realmente quer, tipo, que vida eu quero levar, né? É a coisa que eu mais falo para as minhas alunas, assim. Eu ensino elas a se planejarem e se organizarem e serem mais produtivas para construir o dia a dia que elas querem. Não para ter, o dia que eu ganhei o prêmio. O dia que você ganhou o prêmio é um dia. E os outros 364 do ano, né? Como você quer viver sua vida? Porque aí você começa a entender que você não precisa fazer o que tá todo mundo fazendo. Que você pode aprender com o que tá todo mundo fazendo. Não tem um problema de você, olhar a blogueira que acorda e faz isso, faz aquilo. Olhar o empreendedor que faz isso, faz aquilo. Não tem problema. O problema é quando vem essa comparação, sem a gente fazer ideia de como é a vida dessa pessoa. Às vezes isso faz total sentido no caminho dela e a gente não precisa. Assim, eu quero comprar uma fazenda, gente. Quero ter uma fazenda, eu quero plantar as coisas. Né? E às vezes a gente se coloca não, tem que fazer mais, fazer mais. Tudo bem, em alguma fase da minha vida, será que pro que eu quero eu preciso de tanto assim? Ou eu só tô fazendo porque eu me comparo e me sinto mal, entendeu? Então, meu primeiro ponto é não julgar o que você quer, aceitar o que você quer e trabalhar em volta disso. Sem se comparar, entendeu? E ter clareza, então, da vida que se quer viver, a vida que se quer levar. Porque esse exemplo que você trouxe é perfeito. Alguém que está numa cidade grande, num grande centro, onde tudo é muito acelerado. Onde ela precisa acordar numa determinada hora, até por conta de trânsito e muitas outras questões. E a própria velocidade que as pessoas conversam, se relacionam. E pode ser que você nem queira ter essa vida. Você quer ter uma outra vida. Você quer ter uma vida no meio do mato, como você citou. Plantar suas coisas. Ficar ali com os bichinhos, com as galinhas. Pode ser que não tenha nada a ver. Então, aquela rotina e aquela noção de produtividade, de trabalho, de como se relacionar com o tempo e com a vida, pode não ter nada a ver com a vida que você quer viver.
Então, em primeiro lugar, ter essa clareza de que vida que eu quero viver. E também entender que os nossos sonhos mudam, né? Tipo, hoje eu Total. preciso disso. E aí eu tô me esforçando mais porque eu quero isso. A hora que você chega lá e dá aquele vazio, mas é o vazio criativo, né? Você chega num patamar e você pensa, qual é a próxima coisa? E essa próxima coisa pode te pedir outras coisas. Que pode ser mais, pode ser menos, pode ser só diferente, sabe? É bem mutável o que a gente deseja. E dependendo da fase que a gente tá na vida, se a gente é adolescente, se a gente tá perto dos 30 anos, se a gente tá com 20 e poucos anos, se a gente tá com 40, se a gente tá com 50, as nossas aspirações, os nossos desejos, a vida que a gente quer viver muda também. Então, além de ser uma escolha individual, também tá totalmente relacionado com a fase da vida que a gente tá vivendo, né? Sim, e eu vejo muitas mulheres também com medo de dar esse extra. Às vezes medo, sabe? Tipo, nossa, será que se eu der um gás agora no meu trabalho, vai ser sempre assim? E não precisa, sabe? Às vezes é esse momento. Às vezes a gente fica também fingindo que a gente não tem as ambições que a gente tem. Porque a gente tá com medo, porque você sabe que se você quiser aquilo, você tem que se esforçar. Aí você fica, não, eu não quero, porque eu quero, sabe? Vem pros dois lados, né? O medo de ter que fazer muito. Então, eu não vou assumir o que eu realmente quero, porque eu não quero entrar nessa rodinha. E também do outro lado, é tipo, eu nem quero tudo isso, eu nem quero ir pra esse lugar e ficar achando que tem. Tudo começa na aceitação, né? Aceitar, se entender e aceitar. E aceitar, tipo, essa é uma fase da minha vida, né? Entender que não é permanente. Que não precisa ser. Inclusive, você pode assim, nossa, eu quero ter a maior agência de sei lá do que do Brasil, vou fazer, e chegar lá, você ter tá super feliz na sua carreira e mesmo assim querer mudar. E isso não significa que, tipo, então anula a nossa trajetória, vamos voltar pra estaca zero e tá errado querer mudar. Não, melhor hora de ir embora da festa é a hora que a festa tá bombando. É normal isso, a gente quer outras coisas. Não necessariamente a gente quer sempre mais, mas é normal a gente querer coisas diferentes, né? Total. Não, e o que aconteceu no seu negócio? Essa história de que no ano que você teve burnout, foi o momento que você trabalhou menos, porém você cresceu mesmo trabalhando menos. Isso é muito legal porque desconstrói aquela crença que é muito natural em todos nós de que se eu quiser crescer, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me esforçar mais. E isso não é uma verdade. Como é que você viu isso acontecendo ali no seu negócio? Como é que foi esse processo? Como você foi capaz de crescer mesmo trabalhando menos no ano que você teve burnout? Acho que a primeira coisa, eu tinha total essa crença, tipo, eu tenho que fazer mais e é cada vez mais. E é cada vez mais, cada vez mais. Aí eu tive burnout, eu fiquei um mês sem conseguir trabalhar, o que foi muito assustador. Foi uma experiência, tipo, além de ser ruim fisicamente, foi muito traumático, né? Porque eu sempre trabalhei muito e aí o que acontece? Eu não consigo trabalhar, né? Eu fui vendo que eu não sabia descansar, que eu não sabia aproveitar muito do que eu tava criando pra mim, né? Da vida que eu tava criando pra mim. Então, o lance é que eu fui obrigada mesmo, assim, né? Tipo assim, essa empresa precisa continuar acontecendo, só que eu não tô conseguindo operar da mesma maneira que eu operava até aqui. Então, o que eu vou fazer? Aí sentei-me, eu, e muita terapia também nesse processo. Tipo, o que eu vou fazer, né? Eu tive que sair de um ideal, do ideal até da visão que eu tinha de mim mesma como empreendedora. Tipo assim, eu aguento, eu dou conta, eu me divirto fazendo isso. Eu tive que entender que não estava divertido, que não ia dar. E então, acho que o primeiro passo foi aceitar o que estava acontecendo. E o segundo foi, então, o que eu tenho agora para seguir? Então, olhando o que eu tinha naquele momento para seguir, eu tinha alunas maravilhosas que estavam super engajadas com aquele tema. Inclusive, uma das coisas que eu estava me sentindo mal é, tipo, logo agora que, assim, a coisa tá bem, tá fluindo, tá crescendo, eu vou ficar mal. Mas aí eu fiz uma escolha, né? Eu falei, eu vou manter essa comunidade que eu já tenho, né? Eu vou criar novas coisas para elas, eu vou me aprofundar ainda mais nas questões delas. Eu vou parar de focar em mais gente, mais gente, mais gente. E eu vou nutrir isso aqui, porque era um movimento que eu tava sentindo em mim. Eu tava fazendo assim, né? Eu tava me fechando, eu tava precisando tomar mais tempo em cada coisa que eu tava fazendo. Eu tive muitas questões de saúde, então eu tive que cuidar muito da minha alimentação. Eu pensei, esse é o movimento da minha vida, esse é o movimento que eu vou levar pro meu trabalho. Então, olhando mais pra minha cliente, focando mais no que ela precisava, eu comecei a criar mais coisas pra ela.
E como eu não tinha tanta energia para desperdiçar, vamos dizer assim, que era talvez o que eu fizesse até então, eu tive que entender, tipo, dessas 17 coisas que eu quero fazer, o que não pode não ser feito. E vou fazer cada uma delas com energia com o máximo de energia que eu puder colocar. Porque a gente acha que energia alta é energia pra fora, né? A gente acha, tipo, eu tô bem quando eu tô, pra fora. E eu fui entendendo que, não, é uma energia diferente. E é essa que eu tenho. E eu não tenho outra escolha, né? Então, eu tava muito mais... meu trabalho ficou mais afetivo. Eu tava muito mais na escuta. Eu tava escutando muito mais elas. Eu tava valorizando muito mais o que a gente tinha criado. Do que... Não, porque agora o lance é fazer o lançamento assim. Agora é fazer o produto assim. Não, o que eu tenho aqui que funciona, que é bom, que elas amam? E como que eu posso entregar mais isso pra elas? Enquanto nesse meio tempo eu cuido de mim. E aí fui vivendo esse ano, assim, ó... achando que eu tava fazendo tudo errado. Todo mês eu ficava, eu tô fazendo tudo errado, vai dar tudo errado, não tá rolando, tava pagando tudo certo, mas assim, não, porque a gente não tá crescimento. Na última reunião com o financeiro do ano, eu descubro que a gente cresceu. Entendeu? Então foi uma coisa que eu tirei tanto a atenção de fora, eu coloquei tanta atenção pra dentro no que era essencial, o que essas mulheres precisam agora e o que eu preciso também, que rolou. E depois, aí, passei os últimos anos decantando e entendendo o que eu fiz de certo ali para poder continuar, né? Porque a gente não quer gerar outro burnout. A gente quer manter isso. Só que também de uma nova perspectiva. Também, agora a gente construiu uma base. Então, para onde a gente vai agora, mantendo essa estrutura que cuida do cliente que a gente já tem, mas também se permitindo crescer mais. Entendeu? Uhum. Incrível isso. E eu imagino que esse processo, ele te trouxe muitos aprendizados. Você passou a ter uma outra visão sobre crescimento, sucesso, produtividade, por ter passado por ele. E eu acredito que você tenha, a partir daí, amadurecido até a forma de olhar para os maiores erros que as mulheres cometem e que impede elas de viverem uma vida com mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e o negócio. E aí vamos entrar então nesse ponto para que a mulher que está nos acompanhando perceba se estou no caminho, não estou, não, isso aqui é sabotagem. Quais são os maiores erros que separam essa mulher de uma vida mais equilibrada, com mais equilíbrio entre pessoal e profissional? Eu acho que primeiro é a gente achar que equilíbrio é manter todos os pratinhos rodando. Que era muito o que eu pensava. Eu pensava assim, equilíbrio é eu conseguir dar 100% de mim em tudo. E não existe como, né? Não tem como eu dar a mesma energia para todas as coisas. Então, a primeira coisa é entender que pratinhos vão cair, sabe? Você tá lá, tô numa jornada fitness, aí eu tenho um negócio, eu tenho um relacionamento, eu também quero ir pro rolê, e aí eu quero ver da minha família, aí você tá lá, feito uma doida, tentando fazer tudo acontecer. Como se isso fosse o equilíbrio, né? E, na verdade, o equilíbrio é muito mais sobre escolher qual pratinho vai cair nesse momento da sua vida. Porque senão algum cai. O meu sempre foi a saúde, como aconteceu no burnout, né? Tipo, eu tentava manter tudo. O que eu deixava de lado? A minha saúde. Então, o primeiro ponto, eu acho que é esse. E isso é em qualquer aspecto da vida, né, Lila? Tipo, a gente é muito... incentivada a viver para uma coisa só enquanto mulher. Que antes era o relacionamento afetivo, aí foi o papel de mãe, e hoje em dia tem essa grande onda de empreender. Então, não, meu trabalho é que vai ser toda a minha fonte de realização. E as minhas alunas, quando eu falo isso, elas detestam. Mas a grande verdade é que a gente precisa se realizar aos poucos em muitas áreas da vida. Eu tenho que ter amigos, eu tenho que ter relacionamento afetivo, eu tenho que ter um trabalho que me realiza. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que ter tempo sozinha, eu tenho que ser criativa, mas eu também tenho que ser mais objetiva. É tipo, se dar essa base, mas entendendo que ela não vai estar no seu ideal em todos os momentos. E isso é quase entender que isso não é possível. É tão desumano a gente querer fazer isso, porque a gente não consegue, né? Não é possível fazer isso. Então, acho que o primeiro ponto para o sucesso em qualquer área, assim, é você não achar
Porque eu entendo, a gente quer tanto. Tipo, me fala qual área eu invisto e boto tudo de mim e que eu vou ser feliz pra sempre. Fala pra mim que é meu trabalho, então eu vou. E não é, né? A gente precisa de tudo. Só que tudo um pouquinho. E muito longe dos ideais. Principalmente o que a gente vê hoje. Porque a gente tem rede social e tá vendo todo mundo. Sabe, a gente também não tá vendo qual pratinho aquela outra pessoa tá deixando cair. Que às vezes é o que é o mais importante pra gente, sabe? Total. Eu acho que essas são as duas principais coisas. Falando de funcionamento da mulher, do feminino, como que a gente pode entender que é o nosso funcionamento ao longo, claro, do ano, as estações do ano, elas vão refletir. Quem está mais conectada com o feminino percebe muito nitidamente isso. No inverno a gente está mais introspectiva, no verão a gente está mais alegre, está mais para fora, está mais social. E ao longo do mês também, que a gente tem os nossos ciclos. A mulher, você que está aí do outro lado, seja você que ainda menstrua e tem seus ciclos, seja você que não tem. Eu acredito totalmente que a natureza, as estações do ano, as fases da lua, elas influenciam o nosso funcionamento, o nosso organismo, a nossa dinâmica e energia. E você, como especialista nisso, o que você tem para nos dizer e nos inspirar com relação a essa dinâmica, esse funcionamento, para que a gente se perceba, se reconheça, se honre mais, se aceite mais e também para que a gente saiba honrar e potencializar, usar essa energia, usar essas forças a nosso favor? Eu acho que primeiro é entrar um pouco mais em contato com o corpo. E às vezes a gente fala isso, soa meio vago, né? Mas é literalmente uma relação, assim, é se perguntar todo dia, tipo, o que eu tô precisando aqui, né? O que eu tô sentindo e o que eu tô precisando. É claro que, e esse é um ponto muito importante, a gente precisa estar em dia com esse corpo, né? Assim, qualquer atendimento que eu dou, primeira coisa, exames em dia, a gente sabe se a gente tá com nível de B12 ok, a gente sabe se a gente tá saudável. Porque tem muita diferença na disposição que vem de não dormir bem, que vem de não beber uma água, que vem de não estar se alimentando. Aí a gente quer que o cérebro faça maravilhas no nosso negócio, mas ele não tem o que ele precisa, né? Então, dito isso, né, que a gente precisa cuidar da nossa saúde do jeito mais objetivo, um corpo que tá ali em dia, ele vai te mostrar o que ele tá precisando, né? E não vai ser aquela preguiça, sabe? Aquele cansaço que nunca acaba. Ele vai ser um cansaço normal. E você vai falar, tá, agora eu preciso de descanso. Ou ele vai pedir movimento. Tantas vezes a gente tá precisando de movimento, de sair. Sai, levanta, anda. E a gente acha que a gente tá querendo entretenimento. Ah, eu quero dar uma risada aqui no TikTok. Mas o que a gente tá pedindo é uma mudança de paisagem, né? Então, essa conexão com o corpo não é só uma coisa hippie. É real olhar e falar, tipo, e entender essa linguagem. Muitas vezes uma vontade de doce é muito uma energia que tá baixa. Na verdade, é uma necessidade de uma energia mais alta. É desidratação, sabe? Então, desde o jeito mais sutil até o jeito mais objetivo, acho que a gente precisa entender o nosso corpo. Até porque tem mulheres que vão criar muito mais no inverno, porque no ciclo delas faz sentido. E mulheres que vão estar muito mais criativas no verão. Eu tenho uma colaboradora que trabalha comigo que ela vai na academia quando ela tá menstruada e ela fica super forte. E pra mim é inimaginável ter mais força nesse momento, mas faz sentido pra ela. Então, a gente pode até aprender no jeito macro como é que isso funciona, mas a gente tem que se observar. Porque a gente é o mapa, sabe? A gente... E isso muda, além de tudo, né? Muda antes de você ter filho, depois que você tem filho. Se você tá menstruando, se você não tá. E, de modo geral, isso muda ao longo da nossa vida. Então, o guia é o seu próprio corpo, né? E, de novo, por isso que é importante que ele regulado, ele te conta tudo que você precisa. Ele te mostra o que tá acontecendo. As nossas emoções, a gente sente elas dentro do corpo, né? E muito dessa desconexão do corpo é porque a gente não quer sentir. Aí a gente... Tipo, se você não sente tristeza, não tem como você sentir muita alegria também, assim. Você cortou a emoção, você cortou todas. E aí, de repente, a gente tá super perdida, super cabeçuda. Ah, eu quero ler mais um livro, quero fazer mais um curso, quero fazer mais isso, quero... Quando a chave eu preciso voltar a entender o que o meu corpo quer. Eu preciso voltar a sentir o que eu tô sentindo, porque todas as emoções são mensageiras, elas estão te contando. Não quer dizer que você tá com medo, então quer dizer que não é pra ir. Mas ela tá contando, talvez, que esse é um passo que precisa de mais cuidado, que é muito importante pra você. Então,
O primeiro ponto é saber ler o corpo, o segundo é saber interpretar, sabe? Não, então toda vez que eu tô com medo é sinal de que não vai dar bom. Então eu tô triste, quer dizer que eu não vou fazer um bom trabalho. Para você fazer um bom trabalho, você tem que ser competente. Se você for competente, mesmo triste, você faz um bom trabalho, entendeu? Então é saber ler o corpo, saber interpretar o corpo, entender que cada corpo é único, e aceitar. Eu queria muito estar ativa e falante, mas hoje eu não tô. Então, qual é o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, aqui e agora? E fazer. Maravilhoso. Então, se eu percebo que meu corpo tá me dizendo, olha, a gente ainda tem energia aqui, o que eu devo fazer nesse caso? Se você tiver uma energia física... ainda tem uma energia física aqui pra fazer alguma coisa. Não quero descansar, por exemplo. Eu acho que ele tá te pedindo pra se mexer mais. Um ponto clássico, principalmente da vida moderna, né? O corpo, quando ele tá pouco desafiado, ele enlouquece a mente. Aí a gente acha, tipo, não, agora eu vou inventar um produto, eu vou fazer... computador, né? Mas o movimento que ele tá fazendo é esse. Quando ele queria estar, talvez, correndo. Talvez fazendo uma aula de yoga um pouco mais desafiadora. Talvez puxando um pouquinho mais de ferro. Peso. Porque... a gente tá muito cabeçudo. Esse é o momento da história que a gente tá muito cultuando só o cérebro. Como se o que o corpo diz, o emocional diz, não tivesse nenhum tipo de sabedoria. E eu acho que são as duas coisas que precisam acontecer. Até pra nossa mente, coitada, conseguir atuar bem, né? Imagina, a mente o corpo, quando não tá sendo desafiado, a mente... é pensamento, aí você não dorme, você já acorda. Sabe quando você dorme e fica aqui, ó, parece que você tá trabalhando no seu sono? Isso é muito reflexo de um corpo que não usou toda a energia que ele tinha, entendeu? Faz muito sentido. Quase sempre deve estar faltando o movimento do corpo. Gastar energia, assim, correndo, exercitando, que não precisa suando. ser uma coisa super pesada. É entender, tipo, por isso que eu falei, uma yoga um pouquinho... Vamos ficar um pouquinho mais? Vamos fazer uma alteração, né? Vamos correr, vamos também se experimentar. Não vamos ter medo de experimentar com o nosso corpo, né? A gente começou a desconfiar do corpo. Como se a mente consegue tudo e o corpo não. Que eu não aguento ir. Que o meu joelho isso. Óbvio, todo mundo tem que fazer isso com responsabilidade. Mas se desafiar um pouquinho, gentilmente, sabe? E gentilmente colocando um pouquinho mais de desafio. Tem algum grande mito, Nan, sobre produtividade que você gostaria de ter a oportunidade agora de falar assim, olha, isso daqui não funciona, isso é mentira, isso tá errado? Algum grande mito, maior mito sobre produtividade que você conhece? Olha, eu não sei se é exatamente um mito, porque eu acho que tudo vale a pena ser experimentado. Porque é isso, né? Bioindividualidade. Cada pessoa funciona de um jeito. Mas, se eu pudesse dizer algo pra gente pensar diferente sobre produtividade, e é que eu gosto muito de colocar isso. Se a gente tem tanto conhecimento sobre produtividade hoje, o interessante seria que a gente usasse isso pra viver melhor a nossa vida, não só pra trabalhar melhor. Porque a gente quer ser produtivo no trabalho. E tudo bem, seja produtivo no trabalho. Mas não pra você acabar mais cedo e botar mais 10 tarefas na sua agenda. Acaba o seu trabalho pra você ir pra piscina. Acaba o seu trabalho pra você fazer um yoga. Acaba o seu trabalho pra você poder sentar com uma amiga e, de fato, conversar com ela. Seja produtiva pra isso, sabe? Pra terminar com o que precisa fazer e viver. Pra viver. Eu falo muito isso. A gente... nessa cultura que a gente vive, a gente se acostumou a encarar o trabalho e o dinheiro como o fim. Então, tudo que se faz, todas as escolhas que se faz é pensando no trabalho e no dinheiro, como o fim. Mas essas coisas são meio. Pra quê? Pra viver. Viver qual vida? Viver trabalhando? Não. Pra viver a vida. Se conectando, se relacionando, com tempo para si, para não fazer nada, inclusive, para contemplar a natureza, para contemplar o dia, para tomar um banhozinho de sol. Sim, pra Total ter um sentido hobby. isso que você tá falando. Eu vejo Sim. muitas pessoas tentando trabalhar com coisas que elas amam, porque elas acreditam que se elas não trabalharem com isso, não vai ter espaço na vida delas. Quando elas poderiam ter um trabalho que é tão bom quanto, que ela gosta, que ela faz bem, e trabalhar, gerar um sustento, ter uma vida muito legal e viver essas coisas que ela ama, esses múltiplos interesses, sem culpa. Eu quero fazer aula de canto, de cerâmica, eu quero lutar, boxe, eu quero fazer isso. Então, vamos trabalhar, vamos tirar essa parte do nosso dia, check, trabalhamos, estamos bem, e viver tudo que a gente gosta. Nan, e o que você acha da ideia de que é só organizar
que vai sobrar tempo para tudo. Se a gente for uma pessoa organizada e disciplinada, a gente consegue encontrar tempo para os pratinhos ali, que alguns vão cair, mas a gente consegue se organizar e viver uma vida melhor. Acho que primeiro tem a diferença entre realmente organizar e só arrumar. Sabe quando você tá na sua casa e você só quer tirar as coisas que estão te incomodando da frente? Aí você põe tudo numa gaveta. Não necessariamente aquilo tá bem organizado. Eu falo muito que organizar é colocar a coisa onde ela cumpre melhor o seu propósito. E pra isso a gente tem que dar uma pensadinha. E isso muda. Muda muito conforme o tempo. E do mesmo jeito que a gente pensa nisso nas coisas físicas, né? Por que a gente deixa a chave pendurada do lado da porta? Que é ali que ela tem que estar, certo? A mesma coisa tem no nosso mundo digital, na nossa cabeça, na nossa gestão de tarefas, assim, gestão de tarefa de trabalho, gestão de tarefa da vida pessoal. Não, organizar ajuda? Óbvio. É melhor eu só arrumar do que não fazer nada? Óbvio. Mas o próximo nível é realmente refletir sobre o papel de cada coisa. Sou eu que tenho que estar fazendo essa tarefa? Sabe? Esse é o momento de fazer isso? Ou eu tô fazendo isso porque eu vou me sentir culpada se eu não estiver fazendo? Que, assim, geralmente esse é o critério. Se eu não for fazer, eu vou me sentir culpada ou vou me sentir ansiosa. Faz terapia, lida com a ansiedade, lida com a culpa e faz a coisa certa, né? Perfeito, Nan. Agora é papo 1 pra você nem pensar muito antes de responder. Tá, bora? Não pensar é um desafio, mas vamos lá. Seu signo. Virgem. Um medo. Nossa, eu não tenho muitos medos. Eu tenho medo de descobrir um medo que eu tinha e não sabia que eu tinha esse medo. Tipo agora, quando eu te perguntei, não veio nenhum medo, aí você pensou, qual será o medo que vai aparecer aqui? Eu tenho medo de falar, nossa, eu tava fazendo isso porque eu tenho medo disso? Eu tenho muito medo disso. Super profundo e filosófico isso. Em 30 Meu segundos, Deus. Eu realmente não pensei nessa. Uma frase. Desfrutar é a única forma de agradecer. Uau. Um livro que toda mulher deveria ler. Circe, da Madeline Miller. É uma ficção, mas assim... ficção da minha vida. Maravilhoso. Circe. Como Circe. escreve? C-I-R-C-E. É a deusa Circe. Circe. Maravilhoso. Anotem aí, águias. Uma comida que você ama. Bibimbap. Comida coreana. Amo. Que meus ancestrais não saibam, mas gosto mais do que comida japonesa. Uau! Nunca ouvi falar dessa comida. Experimento. Tá bom, como chama? Bibimbap. Eu te mando. Nossa, vocês estão vendo que é uma mente super criativa, inovadora, disruptiva. Que traz muitas ideias novas pra gente. Livros, comidas. Um momento da sua vida. A primeira vez que eu entrei no apartamento que eu moro hoje. Sensação de me sentir em casa. Uau! E tinham móveis lá? Era mobiliado? Não tinha nada. Mas menina. você Mas se sabe sentiu... quando você pisa num lugar e você fala, era aqui? Eu fechei na hora, eu falei, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou alugar, é aqui. E é aqui em São Paulo? É. Mas eu acho que é mais sobre a sensação, sabe? De se sentir em casa. Eu senti isso depois. De alguma forma, será que sua alma já sabia que você ia morar esse ali? foi um apartamento que me trouxe muitas felicidades. Muitas coisas profundas. Foi um apartamento que eu vivi meu burnout. Mas depois eu decorei essa sensação de estar relaxada num lugar. E aí agora eu sou viciada nela. Estou sempre buscando me sentir em casa. Uma cor que define o seu momento atual. Verde. Adoro verde. Um animal. Um animal? Uau! Uma jaguatirica. Como assim, gente? Mas jaguatirica é aquela que parece gato uma do mato. onça. É uma mini onça, Uma mas mini é maior onça. que um gato. É tipo isso. Gente, muito profundo isso. Deve ter um significado. Você Eu vou tem ter que dar gatos, um não? Google. Eu já tive. Eu sou mais cat person, mas... Tem uma conexão aí. Um cat person misturado com um gato uma onça, selvagem. uma coisa... wild, talvez. Com uma energia mais selvagem mesmo. Mas é arisca, né? Jaguatirica é bem... É que eu sou do interior, eu sou do mato, né? Jaguatirica é um bicho muito arisco. Achei muito interessante. Eu também. Adorei isso. Eu mesma me choquei. Isso você pode levar pra terapia. Eu acho que eu vou. Amanhã é dia. Algo ou alguém que te inspira.
algo ou alguém. Eu sou muito inspirada pelas mulheres da minha vida. Desde a autora do livro até as minhas amigas. Assim, Que lindo isso. Todas elas. Eu sou Mulheres. uma colagem de todas essas mulheres que fazem parte da minha vida, com certeza. Nossa, que lindo. Eu acredito que todas nós, se você for parar pra pensar aí. Sim. Você em uma palavra. Acho que eu sou doida, né? Doida? depois desse papum, acho que eu nunca fiz nada assim. Eu acho que eu sou bem doidinha. Gente, adorei! Eu tô adorando isso. Algo que você não abre mão de jeito nenhum. Sono. Meu Uau. sono primeiro de tudo. E você dorme quantas horas por? Eu durmo pouco, eu durmo de 6 a 7, 8 horas, ganhando essa oitava, assim, ó, no tapa. Mas eu tenho que dormir bem, Eu senão eu amo. sou um lixo. Eu também. Eu também. E eu preciso dormir umas 8 horas, assim. Dormir 8 horas. Eu preciso acordar sem o despertador. Eu posso acordar 4 Eu e meia. acordo sem. Mas eu tenho que acordar sem. Eu amo acordar sem. As pessoas, eu acho que acham isso estranho. Elas Você também acham bastante acorda sem despertador? Sim. Eu também. É assim, Ai, tão ou, bom. tipo, eu tô lá dormindo e pá, tá na hora. Aí eu tenho que levantar. Ai, é tão bom viver uma vida onde a gente pode escolher isso, né? Tanto pra acordar mais tarde Nossa. quanto pra acordar mais cedo. Total. Uma curiosidade sobre você que quase ninguém sabe. E quase ninguém sabe. Quase ninguém. Não pode ser uma que todo mundo sabe, não. Aí não é curiosidade. Gente, mas é que eu falo mais do que não sei o quê. Uma curiosidade sobre mim que ninguém sabe. Uhum. Ou quase ninguém sabe isso. Sabe? É. Eu vou falar uma que talvez só minhas alunas saibam. Só Pode o Clube ser. Secreto. Aham. Que eu detesto câmera. E eu trabalho com isso. E temos câmeras aqui, temos umas Não, eu 4 aprendi a câmeras amar aqui. elas se elas me amarem de volta, tá tudo certo. Mas assim, eu sou uma empreendedora no digital, criadora de conteúdo que não gosta de câmera. Eu faço o que precisa ser feito. Uau! E isso é muito legal, porque a mulher que tá do outro lado, ela pode não gostar de câmera também. E aí ela Não te tem que ouve gostar, falar. gente. Só tem que aprender onde olha, qual luz fica boa, como é que arruma o cabelo e dá tudo certo no final. Pode não gostar. E fazer mesmo assim. E você faz mesmo assim porque você sabe onde você quer chegar, porque você tem um propósito com isso, porque você tem clareza que esse é o caminho que te leva à vida que você deseja ter. Por que que você se relaciona com ela mesmo não gostando dela? É porque quando eu comecei esse negócio, eu tinha Wi-Fi e um sonho. E câmera, e eu tinha, tipo, o que que eu sei fazer? O que eu realmente sei fazer? Eu sei ensinar, eu sei falar. Eu tinha muito preconceito com digital. Não gosto de câmeras. Mas eu olhei e falei, cara, isso sempre… o digital sempre se abriu pra mim. Eu sempre tive oportunidades. Eu sempre fui chamada… Sabe, postei um texto e aí alguém viu e me chamou. Eu falei, eu não vou mais ficar barrando uma coisa que se abre pra mim. Eu não gosto porque eu fico nervosa, então eu vou lidar com isso. Eu não gosto porque eu não sei como faz, então eu vou lidar com isso. Eu não gosto porque eu tenho preconceito com o digital, então eu vou lidar com isso. Eu sou muito assim, tenho o que eu quero. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se você precisa fazer X pra ter o que você quer, então você quer fazer X. E desde que esteja dentro dos meus valores, eu faço. E a câmera não tava desafiando nenhum valor meu, então deu tudo certo. Você passou por cima disso, Eu né? falei, tá bom, enroscou num valor meu que eu gosto de fazer só o que eu quero, né? Mas passou do lado, mas deu pra passar. Agora, Nan, uma música, só que você tem que cantar a música meu ao invés Deus, de não, falar. é sério? Porque você vai só falar música tal. Não, você vai cantar a música, uma música que você gosta. Porque aqui é sobre feminino, então a Já gente… pensou se eu canto um funkão? Porque toda vez que alguém pergunta uma música, some todas as músicas da cabeça, já repararam? Aí só vem o funk. Isso vem o pior do mundo. Uma Tá tudo bem música. se for um funkão, assim, eu não ouço. No geral, eu também não. Eu vou te falar, mas eles grudam na cabeça, né? Uma música, mas eu tenho que cantar. Se você quiser, assim, se for tudo bem, mas se for um trauma, Não, não tem uma trauma. coisa… Só não tá vindo nenhuma na minha cabeça mesmo. Uma que, vamos supor, tá? Você vai sair com as suas amigas e vocês estão no carro. E vocês estão muito felizes. E vocês estão curtindo, vocês estão fazendo uma viagem incrível já pra um sei. lugar maravilhoso. Aí vocês vamos colocar aquela. Não, toda vez que eu tô com as minhas amigas, eu coloco aquela da Kylie Minogue.
Aquela, I just can't get you out of my head. Sabe aquela... tá, na, 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 I think about... Eu não sabia falar inglês nessa época. Essa é a minha música de estar com as minhas amigas. Uau! Vintage, eu sei. Não, ela não é tão antiga. Como assim, gente? É ela... vintage, Lila. Sério? Tá tudo bem. Pra mim, parece que tem 3 anos essa música. Eu também, 5. mas talvez eu tivesse 3. Não, mas eu era criança, Ou eu Lila. esteja... entendi. Tudo bem, é vintage, né, velho? É diferente. É chique. Entendi. Você tem quantos anos, Ana? 32. 32, você não é tão novinha. Você tem uma cara de bem novinha. Eu engano bastante. Eu deixo a pessoa achar que eu tenho 20 e poucos. Maravilhoso. Eu vou deixando. Às vezes, eu escuto uma música e aí... Eu e o Robson, a gente fala, nossa, essa é velha, né? Eu tinha tal idade. E aí, a hora que a gente para pra fazer conta, a gente vê assim, meu Deus. Tipo, essa música tem 30 anos. Ou essa música tem... Eu lembrei essa semana que 1970 não é 30 anos atrás. Sabe, assim, verdade, na hora uma referência. Não, Anos 1970... 2070, 30. Não, É o quê? É quase 60. 30 anos tenho eu. Gente! Não, você tem o microfone aberto agora para dar um conselho. O conselho mais importante que você pode trazer para a mulher que veio para esse episódio em busca de mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional dela, mais leveza. Que conselho você daria para essa mulher? Eu acho que buscar deliberadamente, criar, extrair prazer do que você tá fazendo. Se divertir. Não necessariamente a coisa já vai chegar divertida. Tipo, a planilha não vai vir divertida. Às vezes a câmera não me veio divertida, mas eu tinha que transformar isso numa coisa gostosa. E eu burnoutei justamente porque eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Eu esqueci que eu podia transformar mesmo uma tarefa que eu não estava a fim de fazer em uma coisa mais gostosa pra mim. Sabe? Criar prazer. Isso é 100% energia feminina. Criar o prazer aonde? Não é só ficar caçando o prazer. E se alguém me dá a possibilidade de viver uma vida prazerosa, eu vivo. Se não, aí também eu tenho que me resignar. Não, você pode estar numa fase onde você não pode fazer tudo o que você quer. Mas você pode deixar isso mais divertido. E isso muda tudo. Adorei. Isso que você trouxe, a gente pode criar o prazer. É nosso direito criar o prazer. Total. E se relaciona super com o que eu falei no começo do nosso episódio. Eu falo sempre no início de todos os episódios que a gente defende o direito natural e a gente acredita de toda mulher de viver uma vida mais leve, mais abundante, porque é da nossa natureza. E desfrutar e ter prazer, por que não sentir prazer ao longo da vida, no dia a dia, no tempo que a gente tem? De onde surgiu a ideia, né? Quando foi que a gente passou a acreditar que a vida só é digna e só é honrada quando a gente sofre, se sacrifica, e que se divertir, ser feliz e ter prazer e ter tempo é errado? É, né? O empreendedor cara fechada e de terno e tudo cinza. É óbvio que a gente olha para aquilo e não se encaixa. Se eu tiver que ficar fingindo que eu não sou a bobadinha do jeito que eu sou para empreender, já era. Eu tenho que poder ser desse jeito, eu tenho que poder fazer piada, eu tenho que poder falar. Nas minhas aulas eu fico fazendo piada o tempo inteiro, fico contando causo. Se eu precisar ser uma pessoa sisuda e quieta e fechada para dar certo, se as coisas precisarem ser um eterno sacrifício, não vai rolar. E aí depois eu vi que nem precisa, né? É uma crença que a gente carrega, não precisa ser assim. Exato, é como se a gente incorporasse a ideia e a gente começa a viver daquele jeito sem tomar consciência e tomar posse das nossas escolhas, das nossas criações e de tudo aquilo que a gente pode fazer. Não só desde no sentido maior, assim, de escolha do que fazer, mas também como fazer. Como se relacionar com isso. Como, inclusive, se relacionar com o pratinho que vai cair. É. Porque o prazer e a leveza tem tudo a ver com isso. Como eu lido com esse desafio? É de uma maneira pesada, difícil, mal-humorada? Ou é de uma maneira tranquila, leve e tá tudo bem? Deixa eu entender aqui o que eu posso fazer diante desse desafio.
E tudo bem, assim, nem todo mundo vai te levar a sério o tempo inteiro se você for você mesma. Mas aí tem 2 tipos de problema, né? Os seus e os deles. Assim, não tem como. Todo mundo, acho que empreende, chega nesse momento assim, nossa, eu preciso criar autoridade. Eu preciso ser levada a sério. Ser levada a sério, pra mim, é uma questão de competência. Seja competente, faça muito bem o seu trabalho, sabe? Se dedique. Quando vem um cliente, um aluno seu e tem um testemunho do seu trabalho, isso vale 1000 terninho e fotinho assim, sabe? Isso vale 1000... óbvio, né? Eu me comporto de uma maneira profissional onde eu vou. Mas não precisa ser chato pra isso, sabe? Ai, mas a pessoa não vai levar a sério. Talvez essa não seja a sua pessoa. Exato. E tudo bem. E aquilo que você trouxe no começo, que é viva a vida que você conscientemente escolhe viver. Você não precisa seguir a fórmula, o modelo de rotina, de produtividade, de trabalho, de posicionamento que não vai te levar para a vida que você realmente deseja viver. Então, tenha essa consciência, essa clareza e conta aqui pra gente o que você aprendeu, qual foi o insight que você extraiu dessa nossa conversa. Se você tem uma amiga que você lembra aí, que vai amar receber esses insights e essa inspiração hoje para viver uma vida mais leve, mais equilibrada. Nan, onde que podemos te acompanhar todos os dias? Rede social? Eu tô no Instagram todos os dias, Nan Sueyoshi. Lá no Instagram tem minha newsletter, que sai toda semana. Tem todos os nossos cursos, enfim, tá tudo lá. Maravilhoso. Sigam a Nan no Instagram, no YouTube também? YouTube também. YouTube. De vez em quando eu apareço lá. De vez em quando ela aparece, apesar das câmeras e da relação com as câmeras. Sigam a Nan, sigam o Inspira Talks também. A Lila Inspira, se você ainda não me acompanha, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Se você ainda não nos acompanha no Spotify, pode ser super legal você malhar, fazer alguma coisa, uma caminhada, uma corrida. A minha irmã mesmo, ela pega o trânsito saindo do trabalho e indo para casa, ouvindo sempre a gente pelo Spotify. Se você ainda não nos acompanha lá, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você interaja com a gente, curta, comente, compartilhe. Foi uma delícia te receber e estar aqui com você, Águia Soberana. Nan, foi uma alegria, uma honra imensa te receber e estar com você aqui hoje. Eu que agradeço, Lilo. Eu adoro falar desses assuntos. Eu adoro poder falar disso aqui. Maravilhosa. Águia Soberana, foi uma alegria imensa te receber aqui de novo. A gente se vê no próximo episódio. Beijo pra vocês.